Olá, alma curiosa e de boa vibração. Seja muito bem-vindo ao canal onde histórias reais ou inspiradas pelo espiritismo kardecista ganham voz, emoção e aprendizado. Antes de começar, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Assim você ajuda essa corrente de luz a chegar a mais corações que precisam de conforto, fé e reflexão. Agora respire fundo, porque o que você vai ouvir hoje é mais do que um conto de fantasma. É uma história sobre perdão, presença e pontes invisíveis entre o mundo dos vivos e o dos que já partiram. As Horas da Terra Fria. Seja bem-vindo, viajante de histórias. Puxe a cadeira, respire fundo e fique perto da luz. Hoje temos um romance espiritual de suspense e revelação. Nossa protagonista é Helena, bibliotecária, cética com um coração que sempre sente mais do que admite. A promessa. Mistério real, emoção sem maquiagem e aquele friozinho bom na espinha, com um toque de humor leve, porque até fantasma respeita quem sabe rir de si mesmo. Prepare-se. O que aconteceu com Helena poderia acontecer com qualquer um de nós. Helena morava a 3 quadras do cemitério municipal, um retângulo antigo cercado de amendoeiras que derramavam folhas como bilhetes discretos do outono. Dizia que escolheu o apartamento pelo silêncio. Vizinhos quietos. Brincava. Mas havia outra razão. Dali, do seu terraço, ela via a linfa verde das manhãs cobrindo as lápides, como se a grama respirasse. Às quartas-feiras, quando a biblioteca fechava mais cedo, ela caminhava pelo cemitério com um buquê barato e um caderno de capa azul. Não visitava um parente. Visitava um nome. O nome era Álvaro Ferraz. Data de nascimento 1957, desencarne em 1989. Não fazia parte da família, não constava nos álbuns. Ela o encontrara por acaso, anos antes, lendo epitáfios como quem lê poemas. O epitáfio de Álvaro a fisgou. Não pude dizer adeus. Desde então, Helena escrevia ao desconhecido. Cartas. Confissões. Pequenos diários. E deixava flores simples, sempre brancas. Para alguém que não conseguiu se despedir, dizia, rindo de si, um riso para disfarçar a própria melancolia. Naquela quarta, o céu pesava chumbo e as amendoeiras tinham a cor de um segredo. Helena atravessou o portão de ferro e sentiu o conhecido bafo frio se erguer do chão, como se a terra tivesse pulmões. Havia crianças rindo na rua de trás, um rádio distante tocando bolero. E, ainda assim, tudo ali era silêncio de igreja. Ela caminhou até a quadra fileira 3, túmulo 14. Oi, Álvaro, disse em voz baixa, ajeitando as flores. Hoje eu trouxe cravos. Não sei por quê. Senti vontade. Abriu o caderno de capa azul. Escreveu. Sabe, às vezes penso que a vida é um livro que a gente lê fora de ordem. Hoje uma senhora me perguntou na biblioteca por que não havia romances que terminassem bem sem parecer mentira. Respondi que talvez a verdade fosse uma despedida feita na hora certa. Você, que não pôde dizer adeus, entenderia. Fechou o caderno e, como sempre, esperou um minuto, os dedos apoiados na pedra fria, uma espécie de prece sem palavras. O minuto virou 2. O vento soprou das árvores, arrastando folhas e um papel de bala que tilintou como metal. Então, ao erguer o rosto, Helena percebeu. Havia outra flor sobre a lápide, uma única rosa amarela, de haste curta, com espinhos aparados. Não estava ali quando ela chegou. Helena olhou em volta. Ninguém. O zelador, lá longe, varria outro corredor. Uma vertigem breve, o coração dando 3 passos dentro do peito. Ok, Helena, alguém passou e você não viu. Mesmo assim, a sensação de presença se instalou com o rigor de uma regra. Foi quando ouviu. Primeiro, como água em cano, um sussurro. Depois, como se palavras gastas tentassem reaprender o mundo. Os olhos de Helena subiram devagar. Não havia boca pronunciando. Não havia rosto. Havia, porém, um frio localizado, um círculo de gelo na altura de seu ombro direito, como se alguém invisível encostasse ali a testa. Álvaro, ela disse, e a própria voz a assustou, mais baixa que o habitual. O vento calou. A rosa amarela pendeu. E algo, bem leve, bateu na capa do caderno, que se abriu na página em branco. Helena se levantou de súbito, quase pedindo desculpa à pedra. Deu 2 passos para trás. Precisou respirar com cuidado, como quem aprende de novo a usar os pulmões. Nunca fora de ver fantasmas, era de ver sentidos. Ainda assim, não se sentiu invadida. Sentiu-se convocada. Lembrou-se de Dona Emma, vizinha do Tério, que frequentava um centro espírita. Quando tiver um frio que não é do tempo,
Filha, converse. A gente conversa com os vivos e com os que já foram. É tudo gente. Se você precisa de perdão, disse Helena, eu não sei como ajudar, mas posso ouvir. A palavra ouvir pareceu afrouxar o ar, e o círculo de gelo migrou do ombro para o centro do peito, como um peso terno. O sussurro insistiu, agora com 3 sílabas. Perdão, perdão. E, no mesmo instante, um odor de tabaco antigo levantou do nada, um cheiro de roupa guardada em baú, memórias que não eram dela. As mãos de Helena tremeram. A rosa amarela balançou, como se alguém, invisível, a tivesse tocado. Ela fechou o caderno e, num impulso, arrancou a primeira folha. Escreveu apenas uma frase: eu te perdoo pelo que eu desconheço. Dobrou o papel, colocou sob a rosa. Seja o que for, acrescentou, que Deus te ilumine. E, sem coragem de olhar para trás, afastou-se pelo corredor estreito, sentindo os olhos molharem por um motivo que não sabia nomear. Nessa noite, o sono falhou como motor velho. E quando veio, foi um sono de desdobramento, o tipo de sonho que não é sonho. Helena se viu caminhando de novo pela quadra fileira 3, túmulo 14. Mas agora era madrugada e um véu de neblina parecia nascer do chão. As lápides suavam brilho. Ao lado da de Álvaro, de pé, um homem magro de terno cinza, sem gravata, segurava um chapéu nas mãos como quem pede licença num velório. O rosto pálido, bonito de um jeito educado. Os olhos, porém, tinham o cansaço de quem esperou numa fila que não anda. Álvaro? Helena perguntou, e o homem sorriu um sorriso pequeno, de quando se acerta o nome de alguém quase esquecido. Não vim assustar, disse ele, a voz um pouco rouca, como se a garganta fosse de poeira. Vim porque você escreveu. E apontou com o queixo para a própria lápide. Estava preso no que não disse. Ele ergueu o chapéu um palmo, gesto antigo, cortês. Preciso aprender a pedir. E a aceitar. Helena tentou ser prática, como quem arruma livros em prateleiras. Você quer perdão? De quem? O homem desviou o olhar, como quem procura uma janela que ainda não existe. Da minha filha. O som da palavra abriu um espaço no ar. Eu era orgulhoso, continuou, e orgulhosos prometem silêncio. Eu prometi não procurar. Ela partiu com a mãe, e eu fiquei. Depois veio a doença, a pressa, a covardia. Quando tentei, já havia sido tarde. Minha menina cresceu sem saber de mim. E eu morri sem saber como pedir. A neblina pareceu se espessar, como se o próprio cemitério quisesse ouvir. Qual o nome dela? Perguntou Helena. Ele respirou um sopro de quem lembra uma música. Marina. A palavra tinha luz. Ela mora perto. Ele sorriu com o canto da boca. Para quem mora aqui, tudo é perto. A frase encheu Helena de aquele medo bom do desconhecido reconhecível. E por que eu? Arriscou. Porque você escreve para mim como se eu tivesse sido real. Ele baixou os olhos, como quem agradece sem jeito. E porque você sabe guardar silêncio. Preciso de alguém que me leve onde a voz não alcança. Helena acordou com o coração ágil, o quarto ainda cheirando a tabaco. O relógio marcava 3h33. As sombras formavam colunas nas paredes, e o vento empurrava a cortina como uma mão. Ela se sentou na cama e entendeu 2 coisas. Aquele sonho não era sonho. E, se havia tarefa, ela começava agora. Lembrou-se de Dona Emma e de seu centro. Levantou, calçou chinelos, bebeu água. Antes de voltar para a cama, foi ao terraço. Do lado de lá, o cemitério respirava. Uma única luz amarela piscava na guarita, como um olho paciente. Na manhã seguinte, Helena desceu com passos que queriam parecer normais. Bateu à porta de Dona Emma com um bolo simples embrulhado num pano. A velha sorriu antes mesmo do olá. Velhas que entendem de invisíveis têm pressa de acolher. Você ouviu, né? Disse, tirando o bolo das mãos dela. Helena corou, meio rindo, meio assustada. Eu acho que sim. Sentaram-se com café passado na hora. Quando um pedido de perdão chega pela fresta certa, disse Dona Emma, ele não vem para culpar. Vem para libertar 2. E, depois de um breve silêncio, completou. Podemos fazer o evangelho no lar hoje à noite. Antes, vamos ao centro. Almas que sofrem não aprendem grito, aprendem manso. Foram. O centro espírita ocupava um sobrado com janelas azuis e uma clarabóia que derramava um sol honesto sobre o saguão. Havia cheiro de limpeza e uma calma discreta, daquelas que visitam casas com histórias. Na parede, um quadro singelo. Caridade é perdão em movimento. O dirigente, seu Armando,
Era um homem de meia-idade com voz de professor paciente. Ouviu Helena sem precipitar diagnósticos. Você não está doida, filha. Está percebendo. A mediunidade às vezes chega como uma carta que a gente fingia não esperar. Propuseram um passe. Helena sentou-se, os olhos fechados. Mãos se ergueram em seu entorno, e um murmúrio de prece alinhou o ar. No meio do silêncio, ela sentiu de novo o círculo frio. Agora, porém, misturado a um calor que vinha do alto da cabeça, descendo em fio até os ombros, como água morna que aprende o caminho. Viu, com os olhos de dentro, Álvaro em pé, o chapéu na mão, do outro lado de uma grade que parecia feita de arrependimento. Ele olhou para as mãos vazias, como quem descobre que o que faltou foi gesto. Eu não sou santo nem monstro, disse, quase sem som. Sou alguém que errou no tempo errado. Depois do passe, seu Armando falou com o cuidado de quem mexe num cristal. Há resgate pedido. Mas perdão sem reparação vira teoria. Vamos buscar a filha. Não para caçar fantasma. Para curar gente. Dona Emma assentiu, olhos brilhando. Temos endereços de antigas campanhas do bairro. Uma Marina Ferraz aparece no cadastro de uma escola. Pode ser coincidência. Ou convite. No fim da tarde, Helena e Dona Emma foram à escola. O portão verde tinha pintura gasta pelo sol, e o cheiro de merenda parecia querer grudar nas roupas. A secretária, atarefada, levantou os olhos com gentileza profissional. Estamos procurando uma ex-aluna, Marina Ferraz. A antiga. A mulher revirou arquivos, puxou uma pasta. Marina, aqui. Transferida em 1993. Responsável, Lígia Ferraz. Endereço antigo, mas... tem uma anotação. Mudou-se para a Rua das Palmeiras, número 88. Isso foi atualizado em 2005. Saiu um mapa tímido do passado, mas era mapa. Na Rua das Palmeiras, o número 88 tinha muro baixo e um IP que sujava a calçada de amarelo. Helena tocou a campainha e, por um segundo, desejou não ser atendida. A porta se abriu. Uma mulher de 40 e tantos, cabelos presos, olhos de quem aprendeu a ser prática. Pois não. Helena respirou. Queria ser transparente sem ser invasiva. Me chamo Helena. Venho, por causa de um pedido de perdão. Os olhos da mulher estreitaram 1 milímetro, não de raiva, mas de susto antigo. Você veio de parte de quem? De Álvaro Ferraz, respondeu Helena, e sentiu o ar ficar, por um instante, mais pesado que o normal, como quando a chuva decide. A mulher apoiou a mão na maçaneta para não cair. Meu pai. A palavra saiu com surpresa e espinha. Ele morreu quando eu tinha 12. Um silêncio fez ninho sob o IP. Helena, cautelosa, completou. Ele não soube pedir. Agora sabe. E precisa. A mulher mordeu o lábio, os olhos brilhando de uma água que ela tentava não derramar. Eu não sou religiosa, disse. Mas sonhei com o cheiro do tabaco dele esta semana. E odiei por lembrar. Helena pediu licença para contar o básico. Nada de teatro, nada de glória. Fato e sentimento. Falou do cemitério, da rosa amarela, do sussurro, do sonho claro, do centro, do passe. Marina ouviu com os braços cruzados, uma defesa que é abraço em si mesma. Quando Helena terminou, a mulher abriu a porta. Entre. Se for mentira, eu expulso. Se for verdade, eu vejo. E riu um riso curto, nervoso, que não escondia a coragem. Na sala, o quadro de uma praia sem gente pendia um pouco torto. Um cinzeiro antigo decorava a estante, vazio, mas com a marca de quem já foi muito usado. Marina pegou uma caixa de sapatos e colocou sobre a mesa. Dentro, cartas nunca enviadas. Ele escrevia e não mandava, disse, a voz baixa. Minha mãe queimou quase tudo. Eu salvei essas. Helena tocou as bordas dos envelopes com reverência de bibliotecária. Num deles, reconheceu uma caligrafia elegante e levemente inclinada, igual a que havia visto na visão do cemitério. Álvaro Ferraz, em tinta azul. Enquanto passava as cartas, um frio dócil percorreu a sala, e o cheiro de tabaco antigo desapertou as paredes. Marina fechou os olhos, mas não recuou. Eu sinto, disse, e um soluço veio junto. Eu sempre senti. E sempre mandei calar. A lâmpada tremeu. Helena, sem pensar, começou a orar devagar, não como quem recita, mas como quem costura fendas. Pai nosso, que estais no céu, Dona Emma, que ficará quieta, acompanhou com a voz de quem já acalmou muitos temporais. O ar se alinhou.
Quando terminaram, Marina se sentou no sofá e largou a defesa. Eu não sei como perdoar, confessou, porque não sei o que fazer com o que faltou. Helena assentiu, não tinha respostas fáceis. O centro pode nos orientar. Às vezes, o perdão começa quando a gente permite que a história inteira apareça. Marina levou a mão ao cinzeiro vazio e sorriu sem alegria. História inteira. Quem sabe eu ainda tenha uma peça. Foi até o quarto e voltou com um gravador velho, dos de fita. Isso era do meu pai. Achei no armário, anos depois. Nunca tive coragem. Colocou sobre a mesa. Se tiver fita, a gente ouve. Helena engoliu em seco. O cheiro de tabaco ficou mais nítido, a lâmpada oscilou de novo, o ipê lá fora despejou mais amarelo. Dona Emma ajeitou-se na cadeira, olhos marejados. Marina apertou o botão play. O chiado veio primeiro, mar de agulha. Depois, a voz, Marina, um chamado que parecia atravessar décadas e pedir licença à porta. Helena reconheceu de imediato. Era a mesma textura de poeira que ouvirá no sonho, mas agora havia outra coisa, humildade. Se um dia você ouvir isto, eu já não estarei. Falhei no tempo do abraço. Se eu puder fazer algo de útil, que seja pedir, me permita reparar, nem que seja levando flores a quem você escolher, lendo as histórias que você gostar, pagando uma dívida que ficou. Eu não sabia pedir. Agora eu peço. A fita pulou. Silêncio. Depois, mais baixo. Perdão. Marina apertou o stop com firmeza e cobriu o rosto com as mãos. Não chorou alto. Chorou certo. O tipo de choro que lava cantos, não só a superfície. Quando levantou a cabeça, os olhos eram de alguém que está cansado de carregar armaduras. Eu não sei se consigo, disse. Mas, eu posso tentar. E olhou para Helena com a gratidão desconfiada dos que começam um caminho sem mapa. Foi então que, na mesa, entre as cartas, uma pétala amarela apareceu, sem rosa, sem haste, sem mão que a depositasse. Helena soube, com a certeza que às vezes visita o simples, que um primeiro não havia sido desatado. Não era o fim. Era começo. Naquela noite, de volta ao apartamento, Helena deixou o caderno de capa azul aberto, a caneta do lado. Escreveu. Hoje entendi que perdão também é a ponte para os dois lados do rio. E que há rios que só se atravessam de mãos dadas. Do outro lado da rua, o cemitério respirou numa lufada de vento que por pouco não derrubou sua planta de jiboia. Ela riu sozinha. E agradeceu. No minuto em que apagou a luz, o quarto ficou mais escuro do que deveria. De dentro dessa escuridão, 3 batidas secas vieram do guarda-roupa. Não eram canos, não era vento. Eram batidas de alguém que sabe contar. 3. Helena acendeu a luz, o coração no queixo. Abriu a porta do guarda-roupa com uma espécie de coragem ligada direto na tomada. Lá dentro, pendurada no cabide, a sua jaqueta amarela, que ela não usava havia anos, cheirava a tabaco antigo. E, no bolso, havia um bilhete. Não fui eu. Helena entendeu, com um arrepio que não pertencia a Álvaro, que outro espírito tinha entrado em cena. Quem assinou o bilhete? Se não foi Álvaro, quem mais atravessou a casa de Helena? E por que agora? No próximo capítulo, a investigação espiritual se aprofunda. O cemitério revela um segundo nome, e perdão, para se tornar ponte, terá de atravessar um pântano de culpas que não pertencem a ninguém, e a todos. Quer continuar? O outro que esperava. A jaqueta amarela ficou pendurada do lado de dentro do guarda-roupa como um farol absurdo na madrugada. Helena não lembrava da última vez que a usará. Talvez num outono distante, numa caminhada sem pressa até a feira. Agora, entretanto, ela carregava um significado que não cabia no tecido. O bolso exalava tabaco antigo e guardava o bilhete de uma letra breve, quase infantil. Não fui eu. O aviso demorou a conversar com o entendimento. Era como se alguém soprasse uma negativa para dentro do ouvido de um mal-entendido que ela ainda não tinha. Helena colocou o bilhete sobre o caderno de capa azul e acendeu todas as luzes que pôde, um gesto de criança diante de uma casa grande. Ok, disse para o próprio reflexo na janela, onde o cemitério se recortava em quadrados soturnos. Você não é médium de novela. Você é bibliotecária. Respira. E respirou. Lembrou do combinado com Dona Emma. Evangelho no lar naquela noite, como quem endireita a energia da casa e traz para perto os que ajudam. Às 8, a mesa estava simples, copo com água, o livro aberto em uma página aleatória, um ramo de alecrim, uma vela curta. Dona Emma chegou com passos de quem conhece o chão, trouxe consigo aquele silêncio de panos limpos. Não é o medo que a gente espanta,
disse, é a desordem. Sentaram lado a lado. Helena leu sem embromar. Um trecho sobre perdão que não exonera, mas liberta. Enquanto lia, o ar pareceu desamassar. O cheiro de tabaco amenizou, dando lugar a um perfume leve de flores, não as do buquê branco. Um cheiro de ipê, aquele amarelo doce que caía literalmente da árvore da rua de Marina. No intervalo da leitura, vieram batidas, não no guarda-roupa agora, mas sutis, na madeira da mesa. Uma, pausa. Duas, pausa. Três, juntas. Dona Emma ergueu os olhos, compreensiva, sem espetáculo. Se for quem penso, não é o Álvaro. Helena concordou num gesto. Eu também acho que não. E juntou as mãos. Amigos espirituais, a casa é de paz. Se há um irmão em necessidade, que se aproxime com mansidão. A gente ouve. O ar esfriou um pouco, mas não gelou. Era um frio de espera, não de ameaça. Na cabeça de Helena, uma palavra começou a se oferecer, não veio nítida. Veio como lembrança de lápide molhada. Nelo. Ela sorriu de canto, incrédula. Nelo, murmurou, e as batidas diminuíram até cessarem, como se uma criança timidamente concordasse. Não havia voz, não havia figura. Havia a certeza mansa dos reconhecimentos simples. No dia seguinte, Helena foi ao centro espírita antes do trabalho. Seu Armanda recebeu no pátio, onde o sol cortava o piso em retângulos, como janelas desenhadas no chão. Ela contou sobre as batidas, o nome, o bilhete. Seja quem for, disse ele, chegou com respeito. E isso diz muito. Podemos fazer um atendimento de esclarecimento breve hoje, ao final da reunião. Nada de forçar contato. Esclarecer, orar, orientar. Helena assentiu, desejando secretamente que tudo já tivesse fim, e sabendo, por intuição, que aquilo era só começo. Naquela tarde, entre devolver livros e organizar registros, ela investigou antigas edições do Jornal da Cidade guardadas no acervo. Digitou Álvaro Ferraz 1989 no computador antigo da biblioteca e esperou a lentidão dos anos 2000 responder. Surgiram recortes digitalizados. Comerciante morre em assalto mal sucedido, crime ainda sem culpados. Num deles, uma nota pequena. Testemunha, jovem entregador de jornal, afirma ter visto dois homens correndo. Um era alto e magro, de jaqueta amarela. Helena encostou o corpo na cadeira. Jaqueta amarela. O frio que descia pela coluna era agora a confirmação que antecede a coragem. Lembrou do bilhete. Não fui eu. À noite, a reunião do centro foi simples, como toda coisa que funciona. Depois da prece, seu Armando conduziu o atendimento fraterno numa salinha clara. Não havia fumaça, velas de 7 dias ou vozes de trovão. Havia copos d'água, cadeiras, uma mesa e um silêncio que aquecia. Se o irmão que busca esclarecimento puder se aproximar, disse ele, que venha em paz. Helena fechou os olhos e se permitiu apenas escutar. Primeiro, uma imagem lhe atravessou. Uma rua molhada, postes antigos, uma banca de jornal já meia fechada e o som de passos apressados. Depois, um rapaz magro, boné baixo, olhos ansiosos sem maldade, segurando um embrulho. Não era o assaltante. Era quem estava em lugar errado, hora errada. E de repente o clarão de um disparo, gritos, correria, e a alma dele correndo junto com o corpo, sem entender que parar era impossível. No peito de Helena, a palavra se formou completamente, Nelo. Eu não roubei. A voz enfim chegou, pela via da intuição, não nos ouvidos, mas no pensamento com textura de fala. Eu não roubei. Eu corri por medo. E todo mundo achou que fui eu. O peso daquela injustiça não era revolta, era cansaço. Cansaço de quem repete uma defesa não ouvida. Seu Armando, com a serenidade dos que não exigem provas para acolher, respondeu devagar. Irmão Nelo, ninguém aqui é juiz. Estamos para entender e orientar. Se não foi você, está visto. Há mentores ao seu lado. Podemos ajudar a desfazer o nó. O ar amansou. Helena sentiu como se uma mão tivesse sido tirada de sua garganta. Eu vi o que aconteceu, continuou Nelo, num fluxo pausado, respeitando o ambiente. 2 homens cercaram o comerciante. Ele reagiu. Um deles atirou para o alto. O alto. Foi quem? Foi ele. A palavra ele veio sem nome. Nomes ainda eram difíceis, como se a memória estivesse sob água. Eu corri. A jaqueta era minha. Amarela. Fiquei marcado. A imagem saltou. Nelo,
no dia seguinte, queimando a jaqueta sob uma ponte, com vergonha do amarelo que o apontava. E por que a jaqueta apareceu no meu guarda-roupa? Pensou Helena, e de imediato sentiu a resposta: afinidade. Os objetos guardam lembranças como livros guardam histórias. Quando a energia certa se aproxima, as coisas lembram. O bilhete não fui eu, era agora mais do que um rabisco. Era uma identidade tentando existir. Na semana, Helena levou Marina ao centro. A princípio, Marina resistiu. Eu não quero espetáculo, disse, firme. Não vai ter, respondeu Helena. Vai ter gente. E houve. O atendimento esse dia foi com uma médium caridosa, Dona Lourdes, que raramente descrevia cenas. Ela preferia orientar como quem conversa na cozinha. Filha, disse a Marina, às vezes a dor que a gente cultiva é um altar que não precisa mais de vela, precisa de jardim. Seu pai pede esforço, e esforço não é esquecer, é escolher o que fazer agora. Marina mordeu um sorriso pequeno, o tipo que não aceita palavras fáceis, mas percebe quando elas nascem de um lugar honesto. Ao término, Helena e Marina foram ao cemitério juntas. O céu estava claro, e as amendoeiras jogavam aquela sombra picotada que parece renda. Passaram pelo túmulo de Álvaro, onde alguém deixará novamente uma rosa amarela, e Helena percebeu que o gesto não era de Nelo. Álvaro não dava rosas para aliviar culpa, dava porque, do outro lado, aprenderá delicadeza. Pai, disse Marina, sente atrás, eu te escuto. O vento moveu um fiapo de cabelo em sua testa. À esquerda, um túmulo com a placa quebrada mostrava um nome difícil de ler. Helena limpou a sujeira com a mão. Nélio F. dos Santos, de 1970 a 1989. Faltava uma letra. O apelido cuidara do resto. Lá estava ele. O outro. O que esperava? Posso? Perguntou Marina, já com a mão indo à flor. Colocou sobre o mármore um IP miúdo que trazia na bolsa, amassado, mas vivo. Se você viu o que eu não vi, disse. Obrigada. Não foi uma absolvição, foi um gesto. E os gestos, às vezes, são pontes mais largas que qualquer discurso. Nas semanas seguintes, Helena começou a ouvir os dois, não como se fosse telefone, mas como quem aprende, de verdade, a distinguir timbres. Álvaro vinha como tabaco suavizado e vontade de reparar. Nelo vinha como manhã de jornal e urgência de limpar o nome. E, entre eles, algo maior se desenhava. Uma história comum que pedia acabamento. Na biblioteca, Helena procurou mais recortes. Achou uma nota sobre a polícia prender, meses depois, um suspeito alto, ex-segurança de um bar, que teria deixado a cidade antes do julgamento. Sem foto. Sem solução. Sem verdade pública. E se a reparação do Álvaro for também dar voz ao Nelo? Perguntou Helena a seu Armando. Perdão que vira justiça mansa. O dirigente sorriu, aquele sorriso de professor que vê a aluna criar ponte. Quando o céu pode corrigir sem ferir, corrige. Mas não é vingança. É clarear para que os vivos tomem as escolhas certas. Vamos com calma. Naquela noite, ao fazer o evangelho, Helena teve um sonho lúcido de uma nitidez que dispensava a legenda. Retornava à rua do crime. Via o comerciante, via o clarão, via o homem alto correr para um portão azul com o número descascado, 122. O detalhe ficou como quem risca a pedra com prego. Acordou com o coração em ritmo de preparação. Na manhã seguinte, passou em frente à rua do jornal antigo. Andou quadra por quadra. Quando viu o 122, o estômago deu notícia. Uma pensão de esquina, pintura cansada, uma senhora no batente vendo a vida como quem vê televisão. Bom dia, disse Helena, educada. Desculpa a pergunta. Essa pensão existe há muito. A senhora pousou os olhos sobre ela de leve. Desde 80. Por quê? Helena pensou em mentir e desistiu. Nesses lugares, a verdade tem mais crédito. Estou pesquisando uma história antiga. Um senhor alto, trabalhava como segurança. Morou aqui por um tempo. A mulher fechou um olho, como quem mira o passado. Morou, sim. Antenor. Chegou de madrugada, saiu meses depois sem pagar o último mês. Alto, calado, jaqueta preta. Tinha medo de polícia. Por quê? Helena sentiu o corpo tremer com aquele equilíbrio difícil entre justiça e caridade. Porque alguém inocente ficou com a culpa. E o que você vai fazer com isso, filha? A mulher perguntou, medindo o peso das respostas possíveis. Helena não sabia ainda. Sabia apenas que não podia abrir uma ferida na cidade para curar outra em seu coração. Agradeceu, anotou o nome, retornou ao centro.
Seu Armando ouviu, coçou o queixo, ponderou. A verdade de Deus não tem pressa de manchete. Vamos entregar e continuar amparando os dois. Às vezes, a reparação é um conjunto de coisas pequenas, uma flor posta, uma carta lida, um registro corrigido. Na saída, uma ideia simples, homenagem. Helena e Marina voltaram ao cemitério com um marcador novo para a lápide gasta de Nelo, o nome completo, datas, uma frase pequena. Não foi em vão. Chamaram o zelador, seu Joel, para oficializar a troca num caderno de anotações. Joel, homem de voz de rádio antigo, contou uma lembrança. Esse menino vinha aqui de bicicleta entregar jornal. Educado. Falaram dele, mas eu nunca acreditei. Naquela semana choveu como se a cidade lavasse qualquer coisa. Helena sentiu o peito abrir um pouco mais. À noite, a casa de Helena tinha um outro ar. A jaqueta amarela continuava ali, mas agora, cada vez que ela a encarava, a peça parecia pálida, como se estivesse sendo desmagnetizada. O bilhete "Não fui eu" foi guardado entre as páginas do caderno, não para virar ídolo, mas para lembrar o rumo. Álvaro, em sonhos, passou a sorrir com uma espécie de humildade nova, perguntando sempre pela filha. Ela lê poemas, quis saber. Lê, respondeu Helena, mas prefere os que não fingem que a dor é bonita. Ele riu, e o riso tinha a textura de quem aprende a rir de si mesmo sem se ferir. Então veio a noite do gesto. Marina, com um impulso que assustou o próprio impulso, pediu a Helena para fazer, na sua casa, um pequeno culto de gratidão. Levaram o evangelho, um vaso com ramos de ipê, os que resistem, teimosos, num copo. E o gravador antigo. Não para ouvir, apenas para estar. Começaram a prece. A lâmpada oscilou como sempre oscilam lâmpadas que vão queimar e mudam de ideia. O ar amansou tanto que parecia que a sala tinha almofadas de vento. Foi nesse momento que o cheiro de ferrugem entrou, ligeiro, junto de uma sensação de reparo. Helena reconheceu. Era a porta antiga de uma banca de jornal abrindo. Nelo, pensou alto, e um calor honesto respondeu no peito. Obrigado. Veio, curto, quase feliz. Eu quero ir. Seu Armando, que fora com elas, murmurou. Seja em paz. Siga a luz de quem te chama. Se puder, antes, nos deixe o que falta dizer. O que faltava veio em imagens. Uma esquina, um rosto que ninguém lembra, um pedaço de verdade que encontra seu caminho sem barulho. E, então, um clarão suave varreu a sala por dentro, não iluminando paredes, mas olhares. Marina chorou um choro diferente, o choro de quem devolve peso. Depois, algo delicado. A jaqueta no guarda-roupa de Helena amanheceu cinza. Não era milagre de tingimento, era sinal. A memória que a empurrara até ali tinha partido. E, sobre o caderno de capa azul, onde dormia o bilhete, amanheceu uma segunda pétala. Desta vez, branca. Helena soube, sem precisar interpretar. Paz para um, missão para o outro. Porque Álvaro ainda precisava do que pedirá desde o início, perdão com reparação. Marina estava disposta a tentar, mas perdão, quando é verdadeiro, trabalha. E havia uma dívida antiga escondida sob a pedra do hábito. Uma senhora no abrigo a quem Álvaro devia visitas e pensão atrasada. Um compromisso que ele escrevera numa das cartas salvas e nunca cumprimentei. Marina descobriu isso vasculhando a caixa de sapatos outra vez. Ela se chama Dona Zaira, disse, num misto de raiva e ternura. Se meu pai não foi, eu vou. Foram. O abrigo tinha corredor com cheirinho de remédio e jasmim, não uma contradição, um casamento. Dona Zaira, pequenina e viva, reconheceu o nome como quem reencontra um retrato. Seu Álvaro. Era um bom homem tentando aprender. Devia, mas trazia jornal e ria torto. Marina segurou a mão dela. E, naquele gesto, duas reparações ocorreram. A dela, por escolher o agora. A dele, por, enfim, fazer através da filha o que não conseguiu em vida. Na volta, Helena sentiu um alívio doce no peito, como quem deixa de carregar uma mala que confundira com parte do corpo. À noite, Álvaro apareceu no sonho de Helena, diferente, sem chapéu, sem a gravidade toda. Aprendi a pedir e a aceitar, disse. Agora, preciso aprender a agradecer. Ele ergueu a mão, e, no gesto, haviam até já com promessa de retorno breve. Antes de ir, olhou por cima do ombro, terno e sério. Helena, cuidado com a sombra da quadra C. Ela não é minha. O frio que entrou não era de espera. Era alerta. Helena acordou com a frase latejando como dor de cabeça. A quadra C ficava num canto do cemitério que ela raramente percorria,
próximo de um muro coberto de trepadeiras, onde o sol falhava no fim da tarde. A curiosidade veio junto do temor. Ela ligou para Dona Emma. Não vá sozinha, ouviu, sem surpresa. A gente caminha junto. Toda sombra tem noção e história. Mas nem toda história está pronta para ser ouvida. No dia seguinte, foram as duas, em horário de visita, à quadra C. O caminho era estreito, as pedras mais frias. Havia uma lápide sem nome, queimada de sol, com as letras comidas pelo tempo. Helena ajoelhou para tentar ler. A terra, de repente, tremeu fininha, não sismo, um arrepio do chão. E, do fundo do bolso do casaco de Helena, que nem era o amarelo, mas um cinza qualquer, saiu um ruído de fita, como se o gravador antigo, que ela não trouxera, insistisse em tocar. O ar perdeu perfume. Ganhou ferrugem. Não era Nelo. Não era Álvaro. Era outro. E então, baixinho, uma palavra raspada. Fica. Helena levantou devagar. Não correu. Sabia que correr é, às vezes, aceitar a regra da sombra. Pousou a mão na pedra, sem invadir. A gente fica, disse, para conversar. O vento que respondeu não era hostil, era fundo, como o de um poço que pede corda. Quem é a sombra da quadra C que pede para que fiquem? Qual história foi apagada daquela lápide sem nome? E por quê? Álvaro se despede aprendendo gratidão. Nelo segue em paz. Agora, Helena e Marina terão de encarar um espírito sem lugar, preso entre o pedido e o esquecimento. No próximo capítulo, uma visita inesperada ao arquivo paroquial e uma lembrança enterrada no muro de trepadeiras revelarão o elo que falta, e o preço de dar nome ao sem nome. A sombra da quadra C. O cemitério estava diferente naquele fim de tarde. Não mais um espaço de descanso, mas um campo em estado de espera. Helena caminhava entre as lápides com passos cuidadosos, como quem pisa em memórias. Dona Emma seguia ao lado, um terço entre os dedos e uma lanterna pequena no bolso do avental. O vento soprava devagar, arrastando folhas secas que soavam como papéis sendo folheados por mãos invisíveis. É aqui, disse Helena, parando diante da pedra sem nome. A superfície irregular refletia a luz do entardecer em tons de ferrugem. A palavra que ela ouvirá no sonho, fica, parecia pulsar no ar. Não era uma ameaça. Era um pedido. Mas um pedido feito de solidão antiga. Vamos orar, murmurou Dona Emma. Se for um irmão em perturbação, ele precisa de calma. Fecharam os olhos, e o vento parou de soprar. Helena sentiu o mesmo frio de quando ouvirá Álvaro pela primeira vez, mas havia diferença. Não era um frio localizado. Era espalhado, como se o ar inteiro do cemitério respirasse com esforço. Uma presença densa, silenciosa e sem rosto. De repente, um estalo seco veio do chão. Uma rachadura pequena se abriu entre as pedras, e um fragmento de madeira escura surgiu. Helena se abaixou e retirou o objeto com cuidado. Era uma cruz antiga, partida ao meio, com letras quase apagadas. Entre o pó, uma palavra ainda resistia. Joana. Nada mais. Nem datas, nem sobrenome. Só um nome, breve, feminino, como um eco tímido no meio das décadas. Fica, sussurrou Helena. Você é Joana? O vento respondeu com um gemido longo, vindo das árvores, e algo, talvez folha, talvez sombra, roçou o braço dela. Dona Emma abriu os olhos devagar. Joana, repetiu com doçura. Seja bem-vinda. Estamos em paz. Pode nos contar o que te prende, filha? Nada respondeu. Mas o cheiro mudou. O ar ficou doce, levemente floral, como jasmim. Helena sentiu lágrimas subirem sem motivo. Era tristeza sem lembrança. Memória sem dono. No caminho de volta, Helena não falou quase nada. O rosto de Joana, que ela nunca vira, a acompanhava na mente como se sempre tivesse estado lá. Naquela noite, o sonho veio de novo. Ela estava na quadra C, mas o cemitério era outro. As árvores mais novas, o portão recém-pintado, o ar de década passada. Um cortejo pequeno avançava devagar, e entre os poucos presentes havia silêncio desconfortável. No caixão, uma mulher jovem, pálida, com um vestido simples de algodão azul. Ninguém chorava. Somente uma menina de trancinhas observava de longe, escondida atrás de um muro. No peito, segurava uma boneca sem cabeça. Quem é ela? Perguntou Helena no sonho, mas a voz não saía. Uma figura ao seu lado, de terno escuro e olhar vazio, respondeu sem abrir a boca. Ela é quem não foi perdoada. Helena acordou antes que pudesse entender. O relógio marcava 4h04. Do lado de fora, a rua estava muda,
e o farol do cemitério piscava em intervalos regulares, como se chamasse. Na manhã seguinte, Helena foi direto ao arquivo paroquial da cidade, acompanhada de Dona Emma. O padre responsável, um homem tranquilo de olhos bons, ficou curioso com a história. Joana, diz? Murmurou, folheando um livro grosso de registros. As páginas antigas exalavam cheiro de cera e tempo. Aqui está. Joana Ferreira de Moura. Falecida em 1968. Causa? Perguntou Helena. Suicídio presumido, consta. Foi sepultada na quadra C, mas a família pediu anonimato. Dona Emma fechou os olhos por um instante, com dor e respeito. Helena ficou em silêncio. Tudo se encaixava. O túmulo sem nome, o pedido fica, a sensação de abandono. Joana não buscava perdão pelos outros, buscava ser lembrada. Ao sair da igreja, Helena se sentou no banco do jardim e chorou. Não de medo, de compaixão. Quantas Joanas o mundo enterra sem nome, Emma? Todas as que a vergonha calou, respondeu a velha. Mas Deus não apaga ninguém do livro dele. Naquela tarde, Helena voltou ao cemitério sozinha. Levou um buquê de jasmim e uma placa de madeira onde escreveu: Joana Ferreira, que tua luz permaneça. Enterrou o pequeno marco na base da pedra. Ninguém fica esquecido, tá bem? Disse em voz baixa. Nem os que erraram tentando fugir da dor. Por um instante, o silêncio pareceu se expandir. Depois, algo surpreendente. O ar ganhou temperatura, não de calor, mas de vida. Um raio de sol atravessou as nuvens e caiu exatamente sobre a lápide. E, no chão, ao lado da cruz partida, um pequeno objeto começou a se formar. Um pedaço de tecido azul, o mesmo tom do vestido da mulher do sonho. Helena ajoelhou e tocou o tecido. Era real, com costura antiga, cheirando a jasmim e chuva. Ao levantá-lo, ouviu um sussurro dentro da mente, sereno e cansado. Obrigada por me deixar ficar. No dia seguinte, Helena contou tudo no centro espírita. Seu Armando ouviu, pensativo, e disse: espíritos que partem pela própria dor às vezes precisam ser aceitos onde o mundo os negou. E o amor que você mostrou foi o que ela precisava para permanecer em paz. Mas cuidado, quando uma porta se abre, outras presenças percebem a luz. Helena entendeu o recado. E tinha razão. Naquela noite, ao escrever no caderno de capa azul, uma linha apareceu sozinha, letra clara e firme. Quando alguém é lembrado, outro desperta. O vento soprou da direção da quadra C, trazendo o mesmo perfume de jasmim misturado a um frio estranho. E antes que ela fechasse o caderno, ouviu novamente, desta vez, de dentro da casa, uma voz grave, masculina, rouca, dizer: ela não era a única. Helena gelou. E compreendeu. A história de Joana era apenas a primeira camada do esquecimento. Quem é a segunda voz que se manifestou dizendo ela não era a única? Qual segredo esconde o muro da quadra C, e o que Joana viu antes de morrer? No próximo capítulo, Helena descobrirá que o cemitério guarda um pacto antigo, e que alguns espíritos não pedem perdão, pedem testemunho. O muro das vozes. Aquela frase ecoava como um trovão contido. Ela não era a única. Helena passou a noite acordada, tentando não olhar para o canto do quarto onde o caderno permanecia aberto. A letra que surgira sozinha era firme demais para ser vento ou ilusão. Quando o dia clareou, o mundo parecia estranho, como se as cores tivessem esquecido o tom certo de si mesmas. O café esfriou sem ser bebido. Do lado de fora, o cemitério respirava no ritmo de um segredo prestes a ser contado. Helena foi até a janela. Entre as amendoeiras, avistou um ponto branco perto do muro da quadra C. Parecia tecido. Ou flor. Ou lembrança. Sabia que não podia ignorar. À tarde, chamou Dona Emma. Foram juntas. O zelador, seu Joel, abriu o portão com um olhar desconfiado. De novo por aqui, Dona Helena. A gente prometeu flores, seu Joel. E promessa é coisa séria, respondeu ela, sorrindo. O velho assentiu, meio sem entender, e voltou ao seu trabalho. As duas seguiram até o muro coberto de trepadeiras. As folhas, antes verdes, estavam agora amareladas, como se sugadas por dentro. Helena afastou um galho e sentiu o cheiro, terra molhada misturada a ferro, um odor de ferrugem e chuva antiga. Foi quando viu. Atrás da vegetação, havia um nome gravado na parede, raspado à mão. Não era lápide. Era muro. E o nome, mesmo corroído, ainda podia ser lido. Marta F. Emma, murmurou Helena. Não tem registro desse túmulo. Então talvez nem seja um túmulo, respondeu a velha,
baixando o tom. Às vezes, as almas ficam onde o mundo as esconde. O vento soprou de repente, frio, empurrando as folhas de volta. E, entre as trepadeiras, Helena ouviu um som seco, parecido com batidas leves de unha contra madeira. 3, depois silêncio. E, no meio do silêncio, vozes. Muitas. Sobrepostas. Baixas. Distantes. Como se o muro respirasse palavras engasgadas. Você tá ouvindo? Sussurrou Helena. Tô. Emma apertou o terço. É um coro de lembranças. Quando as dores se misturam, o som vira som. As vozes continuaram. E, de repente, um timbre sobressaiu dos outros, feminino, rouco, cansado. Ela não era a única. Helena sentiu o peito gelar. Marta? Perguntou, instintivamente. Você está aí? Uma pausa. Depois, um sussurro. Fomos duas. Mas só uma foi enterrada. As pernas de Helena fraquejaram. Dona Emma a segurou pelo braço. Vamos com calma, filha. Mas Helena já sabia. Aquela história não terminaria no muro. Na noite seguinte, foi ao centro espírita. Seu Armando ouviu com a serenidade dos que já sabem que há mais mundos do que o mapa mostra. Se há duas histórias entrelaçadas, talvez uma delas ainda precise de testemunha, disse. O que foi escondido pela vergonha ou pela culpa, cedo ou tarde vem pedir voz. Ficaram de preparar uma reunião de evocação orientada, não para chamar espíritos, mas para dar escuta a quem quer se libertar. Naquela semana, o grupo se reuniu em silêncio. Luz suave. Água. Prece. Helena, sentada ao centro, fechou os olhos e sentiu a presença se aproximar, fria, mas sem raiva. Uma mulher. Não era Joana. Não era Emma. Nem ninguém conhecido. O rosto apareceu na mente de Helena com a clareza de um retrato antigo. Cabelos escuros presos, olhos fundos, expressão de vergonha e medo. A voz chegou pela intuição, pausada. Eu era Marta, irmã dela. Helena respirou fundo. De Joana? Sim. Ela se foi primeiro. Eu fiquei. E foi pior. A sala inteira pareceu se estreitar. Dona Lourdes, médium veterana, pousou a mão sobre o peito, concentrada. Conte, minha filha. Você está em ambiente de luz. Ninguém aqui julga. Fui quem calou. Fui quem mentiu. As palavras vinham entrecortadas. Disseram que ela se matou por vergonha, mas foi por culpa que não era dela. Eu não consegui defendê-la. E quando quis, já era tarde. Helena sentia lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, sem saber de quem eram. A dor não era de morte, era de silêncio. Marta chorava dentro dela. Prometi que nunca contaria o que aconteceu naquela casa. Mas o muro lembra. O muro guarda. E então veio uma imagem nítida. Uma casa antiga, atrás do cemitério. Duas irmãs costurando a luz do lampião. Um homem entrando bêbado. Um grito. Um empurrão. Um corpo caindo. Depois, o medo. O pacto de silêncio. Dona Lourdes enxugou os olhos. Isso foi em 1968, certo? Perguntou. A resposta veio como sopro. Sim. O pai das duas. Joana morreu primeiro. Eu fugi. A voz parecia se dissolver, mas ainda pediu. Quero que o nome dela seja dito como o meu nunca foi. Quando a sessão terminou, ninguém falou por alguns minutos. A sala estava pesada de compaixão. Seu Armando respirou fundo. A justiça divina não cobra confissão pública, mas dá oportunidade de reparação moral. Helena, o muro pode ser abençoado. Vamos fazer isso juntos. 2 dias depois, o grupo foi ao cemitério. O céu estava limpo, mas o ar parecia mais denso. Levaram flores, água fluidificada e a placa nova que Helena preparara. Joana e Marta, que o amor desfaça o que o medo calou. Quando fixaram a placa no muro, o vento soprou forte, derrubando as trepadeiras secas. E, por um instante, Helena viu, não com os olhos, mas com o coração, 2 mulheres de mãos dadas, sorrindo entre lágrimas, dissolvendo-se na claridade que o sol derramava. Dona Emma chorou em silêncio. 2 vozes a menos no muro, filha. Mas talvez ainda haja mais. Helena sentiu, olhando o portão ao longe. Havia paz, sim, mas também pressentimento. Porque o cemitério, agora que fora ouvido, parecia mais desperto. E quando o invisível desperta, ele fala por onde ecoa a dor dos vivos. À noite, ao chegar em casa, Helena encontrou o caderno sobre a mesa, aberto, mesmo que o tivesse deixado fechado. Uma nova frase escrita,
em caligrafia diferente, mais firme, mais masculina. Agora somos 3. O copo de água ao lado tremia levemente, e o ar cheirava a fumaça de vela recém-apagada. Helena entendeu. Nem todas as histórias do cemitério pertenciam às mulheres. A próxima alma seria de alguém que também calou, mas por culpa própria. Quem é o terceiro que acaba de se manifestar? O mesmo homem que destruiu a vida das irmãs? Ou outro espírito, preso à culpa e à terra do cemitério? No próximo e último capítulo, Helena descobrirá que a verdadeira redenção não vem do medo da morte, mas da coragem de lembrar. E o cemitério, enfim, mostrará que a luz mais forte é a que nasce do arrependimento sincero. Olá, alma iluminada que chegou até aqui. Antes de ouvir o capítulo final dessa história emocionante, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Cada inscrição ajuda essa corrente espiritual a levar mais conforto, fé e aprendizado a quem precisa. Agora, respire fundo, porque hoje você vai descobrir quem é o terceiro espírito que ainda vaga entre as quadras silenciosas do cemitério. E como o perdão pode atravessar até mesmo as sombras da culpa. A última voz da Terra Fria. O bilhete estava sobre a mesa. Agora somos 3. A letra era firme, masculina, traços de quem sempre precisou impor a própria voz. Mas agora, essa mesma voz vinha de um lugar de arrependimento profundo. Helena encarou o papel por minutos. O ar da casa pesava como se a respiração tivesse paredes. Do lado de fora, o vento se movia diferente, não em rajadas, mas em compassos, como se o cemitério andasse em volta dela. Chamou Dona Emma, claro. A velha chegou com o terço na mão e o olhar de quem já sabia que a história não terminara. Ele veio, né? Perguntou. Helena assentiu. Disse que agora são 3. 3, Emma repetiu, pensativa. 3 vozes, 3 destinos. Toda a redenção completa o triângulo. Quem sofreu, quem calou, quem causou. Elas se entreolharam. Sabiam o que isso significava. Na manhã seguinte, foram ao centro espírita. Seu Armando ouviu, em silêncio, a leitura do bilhete. Depois disse com calma. Então é hora de ouvir o último. Mas não por curiosidade, e sim por caridade. E se ele for perigoso? Perguntou Helena. Espíritos em sofrimento não são perigosos quando encontram amor sincero. O que é perigoso é o medo que a gente tem deles. A reunião foi marcada para o sábado. Durante toda a semana, Helena sonhou com o mesmo cenário. O cemitério à noite, o muro das irmãs, e, além dele, uma sombra alta, imóvel, com os olhos cheios de luz pálida. Não falava. Apenas observava. E do chão, brotava uma névoa que subia até a altura do peito, como se o próprio solo exalasse lembranças. Na noite marcada, o salão do centro estava em penumbra serena. O grupo se posicionou em prece. As luzes ficaram baixas, e o som do vento lá fora se misturava às palavras do Evangelho. Helena, no centro, sentiu o frio se aproximar, mas diferente dos outros, pesado, denso, metálico. Era o frio da culpa. Então, sem voz audível, mas com a força de um pensamento nítido, ele falou. Sou eu. Helena viu, com os olhos da alma, o homem do sonho. Alto, rosto marcado, expressão cansada de carregar o próprio peso por décadas. Eu era o pai delas. O grupo silenciou. Dona Emma respirou fundo. Eu trouxe a escuridão para dentro da casa. Bebia, gritava, bati, até que uma noite, minha filha mais velha tentou me impedir. Joana. Eu a empurrei. O ar se contraiu, e até o copo d'água sobre a mesa fez pequenas ondas. A voz continuou, quebrada, mas sem justificar. Disseram que ela se matou. Eu deixei. Calar foi o castigo que aceitei. Depois, quando morri, pensei que o esquecimento fosse perdão. Mas o esquecimento é o inferno. Helena chorava sem som. Nunca ouvirá uma confissão tão pura de dor. E não era só remorso, era desejo de reparar. Ela perguntou mentalmente. O que você quer agora? E ele respondeu. Ser lembrado pelo que aprendi, não pelo que causei. Seu Armando ergueu a voz baixa, mas firme. Irmão, você reconhece o erro. Agora é hora de transformar culpa em aprendizado. Emma completou. As suas filhas já te perdoaram, você sabe. Só falta você se perdoar também. O espírito hesitou. Eu tenho medo de merecer. O perdão não é prêmio, disse Helena, suavemente. É travessia. Então, algo aconteceu. Uma luz tênue começou a se formar atrás da figura. 2 silhuetas femininas apareceram, Joana e Marta. De mãos dadas. Os rostos serenos,
livres da dor que antes as moldava. Joana estendeu o braço, sorrindo. Pai, vem. A casa é outra agora. Marta assentiu, os olhos cheios de compaixão. O homem pareceu encolher. Chorava. As lágrimas caíam como se limpassem o rosto de dentro para fora. Deu um passo, e o chão espiritual sob ele começou a emitir luz, não dourada, mas branca, pura, igual a que atravessa o vidro quando o sol nasce. Antes de partir, olhou para Helena. Obrigada por devolver o nome delas. E por devolver o meu. E sumiu na claridade, junto das filhas, até que a sala ficasse apenas em silêncio e calor suave. Dona Emma suspirou, apertando o terço. 3 vozes a menos na terra fria. Helena sorriu com os olhos marejados. E um cemitério mais leve. Nos dias que se seguiram, o bairro inteiro pareceu mudar. As árvores do cemitério floresceram mais cedo. O portão, antes rangente, ficou fácil de abrir. E até o zelador, seu Joel, comentou. É estranho, Dona Helena, esse lugar agora tem cheiro de casa limpa. No domingo, ela voltou sozinha. Levou flores novas, 3 buquês, um branco, um amarelo, um azul. Deixou-um em cada lugar. E na parede onde antes se lia Marta F., ela escreveu com tinta clara. Aqui dormem Joana, Marta e Antônio. Que a luz os una. O vento soprou, levantando pétalas e folhas secas. E, por um instante, Helena ouviu risos, leves, distantes, de família que se reencontra. Quando chegou em casa, o caderno de capa azul a esperava. Aberto. Na página em branco, uma última frase, em caligrafia diferente de todas as anteriores. Não há túmulo para o amor quando ele é sincero. Helena sorriu. Apagou a vela, respirou o ar novo que entrava pela janela, e soube. Aquele cemitério, antes tão frio, agora era um lar de almas reconciliadas. E naquele silêncio leve, quase feliz, o relógio da parede bateu 3 vezes como quem confirma que tudo, finalmente, está em paz. E assim termina a última voz da Terra Fria. Uma história sobre perdão, arrependimento e recomeço, onde até as almas mais perdidas encontram o caminho quando alguém decide ouvir. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise sentir esperança novamente. Porque toda alma, viva ou desencarnada, um dia precisa de luz para recomeçar.